Ok, bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma sessão de aprendizado, não é? O nosso terceiro hábito de sucesso. Estando no mês, não sei se é de celebração ou se é de prevenção do cancro, o nosso tema de hoje é sobre o cancro da mama. Doutora Otília, muito bem-vinda. Por favor, o microfone é todo seu. Paramos de ouvir Diamante, Ofélia. Não me ouviram? Não. Não. Oh, I'm so sorry. Eu estava a dar as boas-vindas à doutora Otília e a dizer que este mês estamos a debruçar-nos sobre os cancros, o Outubro Rosa, e estava a passar o microfone para a doutora Otília, por favor. Bom dia mais uma vez. Obrigado pelo convite. O cancro da mama. Podemos partilhar um pouco sobre esta temática. Não sei se me estão a ouvir com perfeição. Perfeitamente. Tá bem, então podemos começar. Vou começar por definir. Ou, ah, bom, desculpa, esqueci-me de me apresentar. Eu chamo-me Tíria Soares. Sou médica oncologista e trabalho no Hospital Central de Maputo, no serviço de oncologia. Então, vou começar por definir, não é, o cancro, o que é o cancro, o que é o cancro da mama. O cancro da mama, como o próprio nome diz, localiza-se na mama. Sim, sim, localiza-se na mama. É um tumor, portanto, nós quando falamos de cancro, o que é que significa? Significa que em algum momento da nossa vida, por qualquer motivo, ou por qualquer alteração genética, ou que muitas vezes nós chamamos de mutação genética, há de haver alguma alteração naquilo que é o padrão de crescimento, de desenvolvimento de algumas células do nosso corpo. Neste caso, em relação à mama, o que acontece é que, se nós prestarmos atenção num processo normal das nossas células, elas nascem, crescem, reproduzem-se e, quando elas já não são mais úteis ou são mais necessárias, é, alguma Estamos a ouvi-la com alguma dificuldade, doutora? ocorrem. O que acontece? Quando esse processo não ocorre desta forma programada, então aquelas células que já não são mais necessárias ou que já estão danificadas, que deviam morrer, elas não morrem, elas continuam a crescer e muitas vezes crescem de uma forma desproporcionada, crescem de uma forma desordenada, já não seguem aquela que é a arquitetura normal. E o nosso próprio organismo já tem dificuldades de se defender contra essas células, porque são células novas, são células que o nosso organismo não está codificado para, para retirá-las do nosso organismo. Então, essas células vão crescendo, crescem de forma desordenada e vão crescendo, e muitas vezes a grande característica dessas células do cancro, sim, é esse slide a seguir, sim,
a grande característica delas é que elas têm a tendência a, a se espalhar, ou seja, disseminarem-se. É uma célula que nasce, começa na mama, mas pode também se espalhar e se alojar nos pulmões, nos ossos, no cérebro. Então, isso é que acontece no cancro da mama. Vamos passar para o segundo slide. Então, só para se ter uma ideia, quais são os tipos em Moçambique, isso era mesmo só para ter uma ideia, era na mulher, o cancro que ocupa o primeiro lugar é o cancro do colo do útero, com 31%, seguido o cancro da mama com 10%, e depois temos o sarcoma de Kaposi. E no homem temos também o... Meu carro caiu perto. De carro. Tenho 3 reuniões hoje. Meu carro caiu perto. Opa. Então, posso continuar? Não sei se me estão a acompanhar. Sim, estamos a acompanhar. Sim, sim. Então, depois temos no homem, temos o cancro da próstata com 16%, depois temos o cancro do fígado. Então, só para ter uma ideia, já que estamos aqui a falar, os cancros mais frequentes na mulher, efetivamente, é o cancro do colo do útero. Apesar de que pouco se fala sobre o cancro do colo do útero, mas fala-se mais do cancro da mama. O cancro da mama, sim, é um importante problema de saúde pública aqui em Moçambique, mas não é superado pelo cancro do colo do útero. Então, em próximas ocasiões, podemos também falar sobre isso, que realmente é o cancro, é o mais frequente e é o que mais mata. Voltando ao cancro da mama, que é o nosso tema de hoje, podemos passar para o slide a seguir, para ter uma ideia de qual é a situação do cancro da mama a nível mundial. De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, ele ocupa o segundo lugar. E só em 2022, cerca de 2,3 milhões foram diagnosticados, com 670 mil mortes. É a causa mais frequente de mortes por cancro em mulheres, não é? Com 666 mil óbitos neste ano, portanto, em 2022. Qual é a situação em Moçambique? Em Moçambique, no mesmo em 2020, ocorreram cerca de 2 mil novos casos. Ou seja, de todos os cancros que ocorreram em 2020, 2 mil novos casos, ou seja, foram 2 mil novos casos que mulheres que foram diagnosticadas pela primeira vez com cancro do, da mama. É o segundo mais frequente, sendo superado apenas a importância pelo cancro do colo do útero, como disse anteriormente. Para ter uma ideia, só a nível de serviço de oncologia, no último semestre, um último semestre deste ano, nós estamos a receber cerca de 10 novos casos por mês, não é? Podemos passar para a seguir. O que é que muitas vezes a pergunta que se faz é quais são então as causas do cancro da mama, não é? Porque essa é a questão. Nós, quando falamos de cancro da mama, não falamos muito em causas, falamos mais em fatores de risco associados, não é? Alguns estudos demonstram que o risco deve-se à combinação de fatores, ou seja, o cancro da mama, a causa são fatores de risco que estão implicados e costuma-se dizer que não existe apenas um único fator de risco que está implicado. É multifatorial, ou seja, podem existir vários fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento do cancro da mama em determinado grupo de mulheres, não é? Mas nem todos os fatores de risco têm o mesmo peso. Algumas mulheres irão desenvolver o cancro da mama mesmo sem apresentarem quaisquer fatores de risco conhecidos. Por outro lado, a presença de fatores de risco não significa que venham a desenvolver a doença. Ou seja, tudo isso depende da suscetibilidade genética individual. Há aquelas mulheres que estão expostas a vários fatores de risco, no entanto, não desenvolvem o cancro da mama. E há aquelas mulheres que não estão expostas a determinados fatores de risco, mas, no entanto, vêm a desenvolver a doença. Então, isso depende muito da suscetibilidade genética dessa mulher.
Em relação à faixa etária, que é mais frequente, fala-se de 25 a 69 anos de idade, uma média aos 59 anos de idade, não quer, aos 50 anos, não quer dizer que não surjam casos a idades inferiores aos 35 anos de idade e nem acima dos 69 anos de idade. Temos só uma faixa etária que esta corresponde à faixa mais, o que os cancros ocorram com mais frequência. Em relação aos fatores de risco, dividimos em dois grandes grupos para facilitar a compreensão. O grupo de fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Dentre os fatores de risco não modificáveis, aqueles fatores de risco não modificáveis são aqueles que nós dizemos são os fatores que não dependem de nós, ou seja, não dependem da nossa boa vontade, muitas vezes não conseguimos controlar isso, porque não são modificáveis. Temos a questão do sexo. O simples facto de nascermos mulher já é considerado um fator de risco, pois o cancro da mama é mais frequente no sexo feminino, não querendo com isso dizer que não possa ocorrer no homem. No homem também pode ocorrer, apesar de ser raro, é numa percentagem muito baixa, mas também pode ocorrer. Então, o sexo feminino é considerado um fator de risco. Por sermos mulheres, em algum momento da nossa vida, podemos vir a desenvolver o cancro da mama. Em relação à idade, o risco aumenta com a idade, ou seja, quanto mais idade a mulher tiver, maior será o risco. A predisposição genética, ou seja, aquelas pessoas que já herdaram mutações genéticas presentes em determinados genes, têm um risco superior a desenvolver cancro da mama, ou seja, aquelas mulheres que já desenvolveram genes, seja da mãe, da avó, pronto, daí aquela transmissão de informação genética para o desenvolvimento do cancro da mama, se essas mulheres tiverem, então essas terão um maior risco comparativamente àquelas que não têm esta informação genética. Em relação à idade reprodutiva, aquelas mulheres que tiveram a menarca, ou seja, a primeira menstruação antes dos 12 anos de idade, não é? Que tiveram muito cedo, aos 10, 11 anos já vem a menstruação, e também que tiveram a menopausa tardia, ou seja, acima de 55 anos de idade, também tem maior risco de haver cancro da mama, isso por causa do longo tempo de exposição hormonal, porque o cancro da mama tem muita relação com questões hormonais. Então, se nós vemos se é uma mulher que iniciou o período menstrual muito cedo e depois, também por outro lado, pode ser que tenha tido a menopausa muito tarde, então terá um longo período de exposição às hormonas. Então, isso pode, em algum momento, também constituir um fator de risco. Em relação ao tecido mamário denso, isso que eu quero expor aqui, mesmo só para clarificar que uma mama densa tem mais tecido, né? Mais denso, e vai dificultar alguns exames de visualização de tumores, por exemplo, a partir das mamografias. Esta questão, depois vou voltar a falar, quando tivermos a falar mais à frente da mamografia, era só para responder algumas questões que às vezes as mulheres dizem, mas eu fui ao médico, pedi para fazer uma mamografia e o médico disse que não podia fazer mamografia, recomendou-me que fizesse a ecografia. Então, é mesmo por causa dessa questão do tecido mamário. Outro fator de risco é a história pessoal de câncer da mama ou de doenças de mama não cancerígenas, ou seja, aquelas mulheres que tiveram câncer da mama no passado, ou seja, principalmente aquelas que tiveram câncer da mama antes dos 50 anos de idade, por exemplo. Então, elas têm um maior risco de, em algum momento, virem a desenvolver um segundo câncer da mama. Não quer dizer que seja assim, que isso vai acontecer, que é imprescindível. Não, só estou a dizer que são alguns fatores de risco que nós consideramos de risco moderado, de risco baixo ou risco alto. Então, neste caso, podemos considerar um risco baixo, não é? Ou baixo ou moderado, que aquela mulher que teve câncer da mama pode voltar a ter um segundo câncer, principalmente se tiver tido numa idade inferior a 50 anos de idade. E o tratamento, também algumas mulheres que fizeram algum tratamento, por exemplo, para alguma outra doença a nível do peito, não é? Se for antes dos 30 anos de idade, então também constitui um fator de risco porque esta zona do peito foi irradiada. Estas radiações muitas vezes constituem também um fator de risco. E depois temos fatores modificáveis. Os fatores modificáveis, esses sim já são aqueles fatores que dependem muito da nossa boa vontade, dependem muito do nosso estilo de vida, não é?
Ok, sedentarismo, mulheres que são fisicamente inativas têm maior risco de vir a sofrer de cancro da mama, isso porque, pronto, já como todos sabemos, sedentarismo está associado ao excesso de peso ou obesidade, principalmente o excesso de peso ou obesidade após a menopausa, então também tem maior risco. Por isso é que é recomendado que as mulheres, depois da menopausa, que façam alguma atividade física com vista a evitar o sedentarismo e evitar o excesso de peso ou mesmo a obesidade. E depois temos a questão do toma de hormonas. Muitas vezes as mulheres, após a menopausa ou quando atingem a menopausa, como forma de contrariarem aqueles efeitos da menopausa, seja aqueles calores, o mal-estar, etc, etc. Então, optam por fazer algum tratamento de reposição hormonal. E está descrito que esta questão da suplementação com reposição hormonal, se for por um período superior a 5 anos, também pode aumentar o risco, ou seja, constitui um fator de risco. Apesar dessa questão ainda existir muita controvérsia, né? Mas já há alguns estudos que descrevem isto. Então, como ainda existe muita controvérsia, se nós pudermos evitar, melhor. Vamos encontrar algumas alternativas, seja à base de alguns suplementos de produtos naturais que nos possam ajudar a, a ultrapassar esta questão da menopausa, aqueles efeitos, né, da menopausa que antes isso do que nós estamos a fazer um tratamento que pode nos vir a prejudicar. Em relação à história reprodutiva, aquelas mulheres que tiveram, por exemplo, a primeira gravidez depois dos 30 anos de idade, isto também tem muita relação com aquela questão que falei anteriormente da exposição hormonal, né? Então, é uma mulher que teve a primeira gravidez depois de 30 anos de idade, porque a gravidez também protege, não é? Por causa daquela questão hormonal. E também, e aquelas mulheres que não amamentam. A mulher que não amamenta também considerado um fator de risco porque a amamentação protege, é um fator protetor contra o cancro contra o cancro da mama. E hábitos alcoólicos, tabagistas também aumentam o risco. Isso quer dizer, como podem ver, o cancro da mama tem muito a ver com fatores de risco. E fatores de risco é multifatorial, ou seja, e vamos imaginar que seja uma mulher que já tem alguma predisposição genética, né? De forma natural, essa de que ela tem essa predisposição genética. E, associado a isto, ela também está exposta a alguns determinados fatores de risco, ou seja, se tem hábitos alcoólicos, tabágicos, se é uma mulher que, por outro lado, eh, está com sobrepeso, ou que tem uma história reprodutiva, teve a primeira gravidez depois de 30 anos de idade. Então, todos esses fatores associados podem aumentar o risco, não é? E nós, então, podemos ver comparar, por exemplo, duas mulheres. É uma mulher que não tem uma predisposição genética e está exposta a determinados fatores de risco e não vai desenvolver o câncer da mama, não é? São, né, duas mulheres que têm os mesmos fatores de risco, mas que não têm a predisposição genética, pode não vir a desenvolver câncer da mama, e a outra que já tem a predisposição genética e ainda, acima disso, está exposta a determinados fatores de risco, essa pode vir a desenvolver câncer da mama. Então, não é, não é linear, não é? Então, cada caso é um caso. Em relação ao que podemos passar a classificar, esta classificação está aqui assim, de uma forma, penso que está muito simples. Isto para responder algumas vezes, quando a mulher recebe o diagnóstico de cancro da mama, a primeira pergunta que faz é que como é que eu tenho cancro da mama se eu não tenho histórico de cancro da mama na minha família? Nem na primeira, nem na segunda geração, não temos história de cancro da mama. Como é que eu tenho cancro da mama? Então, essa é a questão. O que acontece é que a maior parte, ou seja, cerca de 70% dos casos, que é considerado esporádico, Então, não, validados. A fecalização foi feita ontem, na Comissão Nacional de Eleições, e terminou por volta da meia-noite. Isso para foi dizer que já há resultados. Mas o anúncio oficial tem que ser Então, no a diamante que está com o microfone fechado, peço para fechar, aberto. do registro civil e a Casa da Lei. Diamante Cecília, peço para fechar o microfone. Desculpa, doutora. então, este que é considerado esporádico, esse esporádico é que constitui a maior parte.
dos casos de cancro da mama são aquelas mulheres que não têm história, não têm antecedentes familiares, nem da primeira nem segunda geração de cancro da mama. Ou seja, são aquelas mulheres que dizem: eu não tenho nem minha mãe, nem avó, nem bisavó, não temos história de cancro da mama. Então, esta mulher é que vai passar a fazer a história da família de cancro da mama. E depois temos o grupo também hereditário, esse hereditário que são cerca de 9% dos cancros da mama. Este já, sim, tem uma componente hereditária, é frequente, frequentemente ocorre em fases, em idades muito precoces, ou seja, abaixo dos 35 anos de idade. Este tem sido aquele tipo de câncer da mama que é mais agressivo, muitas vezes evolui de forma muito rápida e também costuma afetar as duas mamas, né? Uma ser bilateral, ou seja, aquele cancro que começa numa mama e em pouco tempo já passou para outra mama. Então, esta é a forma mais agressiva. Depois temos o grupo familiar. Esta já sim ocorre naquelas em mulheres que já têm alguma história familiar de cancro da mama, né? Ou ela vai dizer: sim, a minha mãe teve, ou a minha irmã teve, ou a minha avó teve. Este, são estes grupos que temos aqui. Então, podemos passar para a questão de: será que o cancro da mama evolui sempre da mesma forma? A resposta é não. Então, devido ao curso não homogéneo da doença, algumas doentes apresentam tumores de rápida evolução, agressividade com disseminação, enquanto que outras são mais indolentes e com maior expectativa de vida. Eu pus aqui essas duas fotografias, e são fotografias de doentes, né, nossas, que são seguidas no serviço de oncologia. Podemos ver o primeiro, esta que está do lado esquerdo, que foi aqui marcado a vermelho, é uma mulher que se apresenta com um nódulo, tem ali um nódulo, ou seja, uma bolinha ali, não é, na mama, e que ela começou, sentiu esse nódulo, que é um nódulo que vai crescendo, mas de forma indolente, não é? Ela já teve que sentiu aquilo há um mês, depois passou outro mês, pensava que ia passar, depois foi fazendo tratamento analgésico, foi sendo saúde, um paracetamol, ibuprofeno, mas o nódulo foi crescendo de forma gradual, foi aumentando de tamanho. E não tinha dor, não sentia dor, nem nada disso, e todos nós sabemos que o que muitas vezes nos leva a procurar assistência hospitalar é a dor. Se nós não temos dor, muitas vezes não procuramos a ajuda. Então, foi o caso dessa doente, que ela ficou com esse nódulo muito tempo, mas foi um nódulo que teve um crescimento indolente, muito lento, ficou para aí 6 meses com esse nódulo, e só depois é que procurou a unidade sanitária. Esta outra imagem à direita, é um cancro da mama já num estadio avançado. É um cancro da mama que começou também com nódulo, mas de forma rápida ela evoluiu para esta forma mais agressiva. Então, neste este tipo de situações, são aqueles em que nós temos lutado todos os dias para inverter essa situação, para que as nossas doentes não cheguem nesta condição. Infelizmente, a maior parte das nossas doentes ainda chegam tarde ao hospital, chegam nessa condição desta doente que está aqui nesta figura à direita, não é? Então, quando é assim, as abordagens terapêuticas são um pouco mais agressivas, e também a resposta ao tratamento às vezes não tem sido das melhores. Então, é importante que as mulheres, que a comunidade tenha informação sobre esta problemática do cancro da mama, para evitarmos que a doença evolua até este estadio que é muito mais agressivo. Assim, nesta condição aí sim, é aquela condição em que o cancro já dá muita dor, é uma doente que tem uma qualidade de vida muito má, portanto, é uma situação um pouco mais complicada. Slide a seguir. Então, quais são os sinais de alerta? O que é que nós devemos procurar, estamos atentos a qualquer alteração que nós notarmos nas nossas mamas? Nós temos de pensar que seja um sinal de alerta. Não quer dizer que a, a, a existência de um ou de outro é sinônimo de cancro da mama.
mas nós temos que prestar atenção. Se notarmos que existe, uma das nossas mamas está mais inchada comparativamente à outra, ou seja, nós sabemos que sempre uma das nossas mamas é um pouco mais volumosa em relação à outra, mas se for um aumento que já está fora daquilo que é o nosso padrão, é um sinal de alerta. Verificar se tem algum nódulo, ou seja, um caroço na mama, vamos fazer o exame, vamos palpar, ter o hábito de palpar as nossas mamas, não só as mamas, mas também as axilas, não é? E ver se temos alguma coisa, se aparece algum nódulo, vamos procurar a unidade sanitária. Se existe uma irritação ou um abalamento de uma parte da mama, Sonélia, não, Sonélia, Sonélia, Desculpa, não Diamante. estou a ver no Zoom, eu. Doutor, acabei fechando o seu micro sem querer, se não se importar de voltar a abrir. já está? Obrigada. Está, tá bem. Então, se sentirmos dor na mama ou no mamilo, a inversão do mamilo, ou seja, o mamilo assim para dentro, não é? Essa vermelhidão da pele na mama, o inchaço, se tivermos algum tipo de secreção, muitas vezes o único sinal que a doente tem de cancro da mama, às vezes, é só uma secreção, saída de sangue ou saída de líquido pelos mamilos, ou por um mamilo ou pelos dois. E não tem nenhum nódulo, não tem nenhum inchaço, mas tem só a saída de alguma secreção. Então, uma mulher que não está a amamentar não tem que ter nenhuma secreção pela mama, não é? Então, só a saída de líquido ou de sangue é um sinal de alerta. E se tiver alguns caroços também aumentados, seja na parte da axila ou na mama, são sinais de alerta. Então, nós temos que estar atentos a esses sinais. Qualquer um desses sinais é considerado um sinal de alerta. Nós pegamos nesses sinais e depois vamos procurar a unidade sanitária e vamos lá informar, olha, eu sinto, a minha mama está com isto, ou está com inchaço, ou senti um caroço, ou estou com dor, ou estou com secreção, que é para o profissional de saúde poder orientar e ajudar e confirmar se sim se trata de algo anormal ou não. Mas se nós não procuramos a unidade sanitária, vamos ficando a pensar que vai passar, e muitas vezes não passa. Ok. A seguir, tenho aqui algumas fotografias que são fotografias reais. E pronto, eu trouxe aqui essas fotografias mesmo para poder mostrar aquilo que é a nossa realidade. Porque muitas vezes, quando nós chegamos ao Outubro Rosa, temos, né, parece uma coisa assim, são aquelas feiras de saúde muito bonitinhas, os lacinhos, estamos todas de rosa, muito bonitinhas, mas a doença, o cancro da mama não é uma doença bonita, não é? Não é. Então temos mesmo de todos juntos trabalhar para inverter essa situação de as nossas doentes ainda chegarem nesse estadio, como vocês podem ver aqui, é a mama, quando a mama está mesmo afetada pelo cancro da mama, há situações, nesta última figura, que vocês veem que já tem assim uma ferida, uma úlcera, conseguem ver o mamilo, ali a ponta do mamilo, mas depois tem essa ferida aqui, muitas vezes até chega a um ponto de já tirar larvas, tirar mesmo larvas, porque, pronto, apodrece. E, então, essas são fotografias de cancro da mama em diferentes situações. Temos a primeira, que tem aqui um nódulo, né? Mas é um nódulo já um pouco grande, que já se consegue palpar, como vem, não é? Já se palpa, tem mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros. E depois temos aquela que eu disse que é a mama, nós normalmente chamamos em casca de laranja, esta segunda, que está mesmo muito aumentada a mama. Quando é assim, nessas três situações, aqui já tem dor. A mulher já tem muita dor, a qualidade de vida está muito afetada e pronto. Temos mesmo de lutar para inverter essa situação. Não podemos continuar ainda a receber doentes neste estadio. Muitas vezes são doentes que vivem mesmo perto, nas redondezas das unidades sanitárias, mas por falta de conhecimento ou porque às vezes optam por outros tratamentos alternativos e vai tratando, porque depois é uma ferida, acha que vai passar, depois faz tratamentos, né,
tipo de tratamentos. Quando as coisas não correm bem, é que depois procura o hospital, mas às vezes aí já é muito tarde. Aí já é muito tarde. Quando é assim, muitas vezes essa doença já afetou os pulmões, já afetou os ossos, já afetou o fígado, quer dizer, é uma doença que já não está localizada apenas na mama. Nesta primeira fotografia, a primeira, nesta, a doença ainda está só localizada na mama, ou seja, o cancro da mama ainda está só na mama. Mas nessas outras restantes, principalmente a terceira e a quarta, já afetou os pulmões, não é? Como vocês veem, é uma tumoração gigante, já afetou o fígado. Então, é uma doente que já é considerada paliativa, vai fazer um tratamento, mas não com a intenção de cura. Já não vai ter cura, mas, portanto, vai ter tratamento, não é? Pode-se tratar, mas já sem intenção de cura. A seguir, tínhamos esta pergunta que se faz, o slide a seguir. Se o cancro da mama pode ocorrer no homem? Sim. Como vem, isto também aqui são fotografias de doentes nossos, e que, sim, o cancro da mama é possível ocorrer no homem, é uma porcentagem muito pequena, seja de 1%, ou seja, em cada 100 mulheres, um homem pode ter cancro da mama. No entanto, o cancro da mama, quando ocorre no homem, é muito mais agressivo, pronto, pela própria fisiologia do homem. A mama do homem tem menos, né, tem menos gordura em relação à mulher, então o cancro rapidamente pode afetar o pulmão, né, quando se localiza. Então, muitas vezes é agressivo. Mas também, nesse caso, tem a vantagem, porque no homem, quando surge um nódulo, é muito fácil ele detectar, porque por conta desta fisiologia da sua própria mama, se surge aqui um nódulo, ele rapidamente palpa. Enquanto na mulher, muitas vezes, se for um nódulo pequeno, tem de procurar, não é? Tem de procurar e às vezes não sente, não sei o quê. Mas também o cancro da mama pode ocorrer no homem. A seguir, então, qual é a importância de se fazer o rastreio do cancro da mama? A maioria das pessoas não apresenta nenhum sintoma quando o cancro ainda está numa fase inicial. Portanto, a carga da doença poderia ser reduzida pela identificação e tratamento precoce bem antes que os sintomas já apareçam. Ou seja, se nós fizermos o rastreio, tivermos o hábito de, em primeiro lugar, fazermos o autoexame, que depois é de explicar no slide a seguir como é que fazemos, e depois, se nós tivermos o hábito de, pelo menos, depois dos 35 anos de idade, nós somos obrigados a fazer pelo menos um exame de imagem, ou seja, vamos procurar um médico, vamos fazer uma mamografia ou uma ecografia. Dependendo do resultado, então depois terão a recomendação de quanto tempo depois é que deve voltar a fazer a segunda mamografia, se é um ano depois, se é 2 anos ou 3, vai depender, conforme. É importante para quê? Para que, em caso de tiver alguma normalidade, tiver lá um nódulo, alguma coisa assim, que seja detectado o mais precocemente possível, não é? E pronto. E o importante é descobrir tumores muito pequenos, né? Se nós fizermos uma mamografia, ecografia, muitas vezes é detectado um nódulo que nós não conseguimos palpar, porque é tão pequenininho, que nós palpando não conseguimos encontrar nada, não é? Mas se fizermos um exame de imagem, já podemos detectar esse tumor. E o que está descrito é que um tumor com menos de 2 centímetros tem uma sobrevida de 10 anos a ser cerca de 85%. Enquanto com um tumor já disseminado, como aquelas imagens que vimos anteriormente, já com lesões em outros órgãos, terá uma sobrevida muito mais baixa. E para aqueles casos de tumores pequenos mesmo, nós podemos falar em cura, né? Casos de cancro da mama, que tem cura, são doentes que fazem o tratamento, fazem todas as abordagens terapêuticas, ao fim de 5, 10 anos, estão curadas e têm alta. Essa é que seria a nossa maior satisfação, podermos curar cada vez mais mulheres com cancro da mama e não estamos a receber doentes em que nós já não podemos curar, temos só de fazer um tratamento paliativo que já não vai ajudar em termos de cura da doença, mas pronto, é só melhoria a qualidade de vida, para que a mulher tenha menos dor, tenha menos sofrimento e por aí em diante. A seguir, o rastreio em questão, nós falamos aqui, é importante que a mulher tenha o hábito
de fazer o seu autoexame. Esta fotografia está aqui e mostra, não é? Para aquelas mulheres que ainda vêm o período menstrual, que façam uma semana depois do período menstrual, que faça o exame das mamas, vai palpando as suas mamas, vai palpando as axilas. E para a mulher que já atingiu a menopausa, então escolha um dia do mês para fazer este exame. Apesar que, se nós quisermos fazer, nós podemos fazer regularmente este autoexame, porque não custa nada. Mas, na verdade, nós falamos que é um exame muito simples, mas há vezes que a mulher não faz, não palpa as suas mamas. É só, tanto está ali, está-se a vestir, está a colocar o sutiã e sai, não sei o quê, não palpa as mamas. Porque, às vezes, a mulher diz, oh, eu nunca tinha percebido que tinha este nódulo aqui. No entanto, é um nódulo que está a crescer, não é? De forma gradual, mas ela nunca, não é por falta de conhecimento, é mesmo, posso pensar que é mesmo por falta de conhecimento, não é? Então, que deve-se papar as mamas para que qualquer anormalidade que verifique seja detectada o mais precocemente possível. E então, a seguir, temos portanto, já tinha falado sobre isso, do autoexame. A seguir, o outro já tem aqui estas. Então, em que momento é que nós podemos fazer este autoexame? Podemos fazer diante do espelho, podemos fazer ah, ah, durante o banho, ou também estando deitados, né? Diante do espelho, porque isso vai nos permitir ver as nossas mamas, as duas, ver se há alguma alteração. Nós olhamos para o espelho e de convidar a todas, depois dessa sessão, a fazerem este exercício, não é? Vão procurar um espelho em casa e façam o exame. Vão verificar as duas mamas, ver se há alguma assimetria, se há alguma alteração a nível do mamilo, se tem alguma mama que esteja mais abaulada comparativamente à outra, e façam esse exercício diante do espelho. Podem também fazer durante o banho, não é? Fazer esta palpação. A palpação tem de ser feita de uma forma profunda, não é? Vão usar a palma da mão para fazer a palpação das mamas de forma alternada. Se optarem por fazer na mama direita, vão fazer esse exercício com auxílio da mão esquerda e da forma, se quiserem começar pela mama esquerda, vão usar a mão direita para fazer este exercício, né? Infelizmente não vou poder exemplificar aqui assim, mas é muito simples se fazer o autoexame. Tem aqui esta primeira imagem do lado esquerdo e que vem que tem de colocar o braço por trás, atrás da nuca e para permitir que a mama fique mais, para permitir a palpação efetiva da mama. E faz no sentido horário, no sentido anti-horário e a procura de alguma alteração. Tudo que for encontrado, se encontraram um nódulo, se encontraram algum endurecimento, alguma alteração, então procure imediatamente a unidade sanitária. E em relação aos exames, quais são os diferentes exames que podem ser feitos? A mamografia, a ecografia, a ressonância magnética, mas pronto, estes exames já vão ser solicitados pelo seu médico assistente, não é? Como é que eu posso dizer? A responsabilidade da mulher é fazer o autoexame em casa, porque o autoexame permite o autoconhecimento, permite conhecer as nossas mamas, permite identificar qualquer anormalidade o mais precocemente possível. O autoexame não vai fazer o diagnóstico. O autoexame não é um exame de rastreio, é um exame de autoconhecimento. E é aquele exame que está sob responsabilidade da própria mulher, é responsabilidade individual fazer. E depois, quando vai à unidade sanitária, dependendo da sua situação, do seu caso, o médico então vai solicitar um destes exames, a mamografia, a ecografia, e depois, daí para frente, os passos a seguir. A mamografia é um método imagiológico. A mamografia não é nada mais, nada menos do que um raio-x da mama, não é? Vai nos permitir ver a mama, como é que ela está lá por dentro. E permite fazer a detecção precoce. Permite também, depois disso, um tratamento atempado, melhora as taxas de sobrevida e reduz a necessidade de tratamentos agressivos
Ecografia também é um exame, também exame de imagem que é feito. E a ressonância magnética também são alguns exames. Isso era só para terem uma ideia de quais são os exames, mas depois o clínico é que vai decidir, dependendo da sua situação, qual dos exames é que será solicitado. Depois, a seguir, temos aqui isto era só para terem uma ideia, porque muitas vezes as mulheres dizem, mas eu tenho, por exemplo, 34 anos de idade, fui ao médico para pedir que fizesse uma mamografia e ele disse que não podia fazer mamografia, mas sim uma ecografia mamária. Isto é também por conta do que já tinha falado anteriormente, da densidade mamária. As mulheres já mais jovens, com menos de 35 anos de idade, por aí, têm as mamas mais densas. Então, como a nossa mama lá por dentro, ela é formada por uns canais que nós chamamos ductos, e depois tem uns lóbulos, né? Aqui parece uma espécie de, como se fossem uns favos, favos de mel ou cachos de uva. Então, aqueles favos que nós chamamos lobos, na idade, mulheres mais jovens, aqueles lobos são mais densos e muitas vezes, quando faz a mamografia, o médico pode confundir para ser um nódulo, não é? E às vezes dar aquilo que nós chamamos de falsos positivos, ou seja, ficar com um diagnóstico de um tumor ali, quando não, é o mesmo processo fisiológico, é que aquele lóbulo ainda está mais engurgitado. Então, recomenda-se que antes de 35 anos de idade faça o exame que é recomendado é a ecografia mamária, porque a ecografia, sim, já nos permite ver a presença de nódulos com mais clareza, salvo algumas exceções. Há alguns casos em que mulheres com menos de 35 anos de idade, em que é recomendada a mamografia, são aquelas mulheres de alto risco, ou aqueles casos altamente suspeitos, podem fazer uma ecografia, não é? Depois, em caso de dúvidas, pode solicitar mamografia ou ressonância magnética. Então, para as mulheres com idade superior a 35 anos de idade, aí é importante que faça mamografia, não é? Normalmente, recomenda-se que faça. Ok. Normalmente, a mamografia recomenda-se que se faça de 2 em 2 anos, mas vai depender daquilo que o seu médico assistente vai encontrar e o que ele vai recomendar. Podemos passar. Então, tem isto. Temos aqui também algumas fotografias. Temos aqui o exame físico, é o exame que é feito na unidade sanitária, ou seja, se a mulher está em casa, detecta um nódulo, vai ao médico, o médico está a fazer ali o exame para confirmar a presença ou não. E depois temos aqui exames de imagem, como disse, aqui temos mamografia, aqui é a ecografia, e depois, se por acaso for detectado algum nódulo ou qualquer coisa assim, então o médico vai recomendar que se faça uma biópsia, não é? Uma PAF, como aqui vem, tem uma sonda para localizar exatamente onde é que está o nódulo, e com esta agulha o médico vai lá e faz esse exame, pica ou tira uma parte da mama para ser analisado no laboratório, neste caso na anatomia patológica, para se confirmar a presença ou não, ou seja, o exame de imagem, a mamografia ou a ecografia, não nos vão dar o diagnóstico de certeza de que se trata de cancro em si, dizer que é cancro. Vai sim dizer que trata-se ou seja, um nódulo sugestivo, não é? Sugestivo, por exemplo, de cancro de mama. O que vai nos dar o diagnóstico conclusivo é o exame de anatomia patológica, seja a PAF ou a biópsia, porque é lá que eles vão estudar aquela célula que foi retirada e vai se verificar se sim, trata-se de células malignas ou não. Então, esses são os diferentes passos pelos quais a mulher com suspeita, né, tem suspeita de cancro da mama, e depois a pafobiópsia que vai ser conclusiva. Okay. Podemos passar, então, em relação à dimensão do problema. Aqui, só para ter uma ideia como é que esta questão do cancro da mama interfere ou impacta negativamente na vida, não só a nível do sistema de saúde, mas também a nível pessoal, ou seja, da própria mulher com diagnóstico de cancro da mama, da família, da comunidade, etc.
o que acontece é que ainda existe muito pouco conhecimento e informação sobre a natureza da doença, ou então, tendo já conhecimento, porque eu acredito que já existe muita informação disponível, as pessoas já têm muito conhecimento, mas o que tem sido o grande calcanhar daquilo é a mudança do comportamento. Ou seja, as mulheres já têm informação, já têm conhecimento sobre a existência desta doença, mas há alguns casos em que ainda essa informação não é posta em prática no dia a dia. Muitas vezes também existe a questão da afecção psicológica da própria doente após o diagnóstico, o sentimento de culpa, de revolta, e depois a tendência do isolamento, a estigmatização, discriminação. Muitas vezes essa mulher, após o diagnóstico, é abandonada pela família, pelos colegas, etc, etc. Por outro lado, também por conta de uma vez a mulher diagnosticada do cancro da mama, ela vai passar a seguir uma certa jornada, que nós chamamos de jornada da mulher com cancro da mama, vai alterar completamente a sua rotina de vida, não é? É uma mulher que vai ter que se deslocar várias vezes ao hospital, seja para tratamento, seja para análise, seja para consultas. Então, isso vai impactar de forma negativa não só na sua própria qualidade de vida, mas também afeta muito em termos financeiros, não é? E pronto. E depois, é uma doente também que fica com um déficit nutricional, principalmente, e não só por conta da própria doença, mas também por conta do tratamento. Então, são mulheres que vão precisar de um aporte nutricional acrescido, não é? E então muitas vezes precisam de ter alguma educação ou aconselhamento nutricional, muitas vezes que elas eh, vêm ao longo do seu processo, perdem muito peso, têm vários episódios de anemia, então muitas vezes essas condições acabam dificultando ou atrasando muito no ciclo ou no cumprimento dos ciclos de tratamento, tudo isso por conta de que aquelas células do cancro são células também que precisam de se alimentar. E elas onde é que vão buscar esses alimentos? Vão buscar o alimento no próprio organismo desta mesma doente. Então, existe uma espécie de uma competição. São aquelas células tumorais que precisam de se alimentar e que vão consumir os seus nutrientes, os seus minerais, as suas vitaminas. Por isso é que muitas vezes esses doentes já, à partida, têm um déficit nutricional, não só têm vários episódios de anemia, e depois, quando começam a fazer o tratamento, muitas vezes a quimioterapia também provoca esse déficit, não é? Começa com tratamento, a quimioterapia, e depois também tem vários episódios de anemia, às vezes anemia grave, lhes obriga a fazer várias transfusões, de ter uma alimentação diferenciada, mais suplementada, e muitas vezes, se não tem condições para isso, são mulheres que vão se debilitando, degradando-se ao longo do tempo, não só pela doença, mas também ao curso do tratamento. O que é que nós devemos fazer para melhorar isto? Disseminar mais a informação, educação, comunicação, tudo isto estamos a fazer. Esta atividade hoje já faz parte desta atividade de educação, comunicação, informação. É importante nós pensarmos em 3 pilares fundamentais, que são a promoção da saúde para a detecção precoce, pois a detecção precoce salva vidas, para que o diagnóstico seja o mais cedo possível e o tratamento seja também atempado. Esta aqui a seguir, temos as diferentes abordagens de tratamento a seguir. Tem aqui algumas fotografias só para ter quais são as diferentes opções de tratamento. Pode ser cirúrgico, ou seja, em relação à cirurgia, há aquelas situações em que a mulher, uma vez diagnosticada, pode ser submetida à remoção só daquele nódulo que tem, pode ser submetida à remoção do nódulo mais uma parte da mama, e aquelas situações em que tem que se remover toda a mama, não é? E depois tem o tratamento sistêmico, falamos mais da quimioterapia, tratamento hormonal e por aí em diante. E a radioterapia é um tratamento que é mais localizado, né, que se faz especificamente no local, ou seja, na mama,
é feito portanto, a radioterapia para a mama. E pronto, terminar dizendo que se o seu autoexame detectar algo pouco usual, procure imediatamente o seu médico assistente. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pela aula Vou entrar da... no fundo. Nós aprendemos bastante hoje e quero agradecer mais uma vez. Tivemos a oportunidade de conhecer muito mais sobre o cancro da mama. Realmente o cancro da mama, né, é um tumor maligno que precisa de uma grande solução. Então, aproveitando a oportunidade, eu queria falar um bocadinho de alguns suplementos que podem nos ajudar da Neolife para o cancro da mama. Um dos suplementos que nós podemos aderir é Fitodefense, onde podemos tomar 1 ou 2 saquetas por dia. Temos também o Pro Vitality, que é um dos suplementos que podem nos ajudar para o cancro da mama, que podemos tomar 1 ou 2 por dia. Temos também Garli, que podemos tomar 2 a 3 comprimidos por dia. Temos a vitamina C, que podemos tomar 6 a 9 comprimidos por dia. Temos o nosso shake, que podemos tomar uma porção por dia. Temos o ômega 3, que é um óleo de salmão, que podemos tomar 1 a 3 comprimidos por dia. E temos o aloe vera plus, que podemos tomar 100 a 250 ml por dia. E temos também o acidófilo, podemos tomar 2 na hora de dormir. Bom, agora vou dar a oportunidade de todos para poderem dar testemunhos, comentar, ou se tiverem dúvida. Esta é a oportunidade. Sim, Diamante Helena, está com o microfone aberto.